Hoje a gente vai começar com umas dicas essenciais de fotografia para quem gosta e quer aprender mais sobre composição. Eu vou passar para vocês algumas informações bem básicas, mas que vão dar aquele salto quântico na qualidade das suas imagens. Então vamos falar aqui sobre enquadramento, composição, ângulo. Esse vai ser o tema da aula de hoje. Primeiro vamos lembrar o que é o enquadramento. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando numa superfície plana, diferente do tridimensional que a gente está vendo, né? Que a gente está enxergando. Na fotografia, o nosso resultado vai ser bidimensional. Então, por conta disso, a gente tem que trabalhar algumas técnicas para dar uma ênfase naquilo que a gente está querendo chamar a atenção. Primeira coisa que é importante observar é que a gente está enquadrando a nossa cena dentro de um retângulo. Fora as fotos feitas com celular, para o Instagram ou até algumas câmeras que têm o sensor quadrado, a maioria das câmeras trabalham com formato retangular. Isso na fotografia de paisagem dá uma ênfase maior nas diagonais. O nosso olho, ele vasculha a imagem dentro de um retângulo da esquerda para a direita, de cima para baixo. E meio que em zigue-zague também. Então, por conta disso, a gente vai fazer uma composição, ou seja, a gente vai organizar os elementos que formam essa imagem de forma a seguir essa orientação da visão humana. Nessa foto aqui, a gente tem a cachoeira, a água correndo nas pedras e esses volumes grandes de pedra. Então, de cara, eu observei um formato como se fosse um triângulo e um círculo aqui onde tem esses pesos maiores das pedras. Eu vou organizar esses volumes dentro de uma coisa que a gente chama de regra dos terços. Essa regra é uma regra muito básica, mas ela é muito funcional para quem está começando, para mexer um pouco na estética da fotografia. Como é que funciona a regra dos terços? Você imagina 3 terços na vertical, 3 terços na horizontal, e aonde essas linhas dos terços se cruzam, a gente tende a colocar as imagens que a gente está querendo dar mais ênfase. Não é no centro do enquadramento que você vai colocar o seu objeto principal. Aqui no caso seria a queda d'água. A cachoeira é a coisa que está mais chamando a atenção aqui. Ao contrário disso, a gente vai jogar ou para o canto direito ou para o canto esquerdo, ou para a linha de cima ou para a linha de baixo. A gente não vai centralizar a foto. Existe um mito de que tem que centralizar os objetos para chamar mais atenção e, na verdade, é ao contrário que acontece, né? Quando a gente centraliza, a gente acaba criando uma imagem muito fácil de ser digerida e ela chama muito pouca atenção. Quando a gente trabalha pensando na diagonal da foto, o nosso olho passeia mais na imagem, ele permanece mais tempo degustando a imagem. Vamos passar para uma outra imagem para reforçar um pouquinho essa questão da regra dos terços. Nessa foto aqui que foi feita no Rio Negro, na Amazônia, na época que eu trabalhava ainda no jornal O Globo. Essa cor que vocês estão vendo, ela é uma cor natural, ela não foi colocada aí com tratamento, não, é a cor mesmo do pôr do sol no Rio Negro. E isso me chamou muita atenção. E, aliás, a cor é um elemento muito forte de composição. Quando a gente está pensando em fotografia colorida, a gente vai ter a cor como um dos elementos que vão fazer parte da composição, junto com as linhas, as curvas, os blocos. A gente tem que tentar abstrair do conteúdo da imagem e visualizar essas formas para trabalhar elas dentro do retângulo, distribuir elas em equilíbrio, incluindo a luz e a cor. São 2 elementos muito fortes na fotografia colorida. Nesse caso aqui dessa fotografia, o vermelho, ele está ali como uma coisa que chama muita atenção. Então, para contrapor esse vermelho, eu subexpus a foto. Eu fiz uma foto onde as pessoas aparecem como silhuetas, não tem muita informação. É basicamente, em termos de cor, vermelho e preto. O resto são tons ou subtons do vermelho.
E os elementos que surgem aqui, o barco, que ficou bem no terço inferior, e em contraponto ao Sol, que está no terço superior à esquerda. Então a gente tem a linha do horizonte no terço superior e o barco abaixo da linha do terço inferior, que cria um senso de diagonal na hora que você está visualizando a imagem. Sem essas linhas, vocês entendem como é que foi trabalhada essa composição. O barco, obviamente, a água, o sol, que está muito vermelho. Nessa outra imagem, ao contrário da foto anterior, que tem uma cor muito impactante, o vermelho, aqui a gente tem uma cor muito suave. Esse azul claro é uma neblina, uma cena marítima do Rio de Janeiro, visto de Niterói, todos os morros aqui, e é um contraponto interessante para a gente ver a diferença da cor em relação à fotografia anterior, que tinha uma cor vermelha, né, muito pulsante. Aqui a gente está trabalhando mais um tom pastel, um azul meio pálido, meio claro, que até evoca uma sensação mais de leveza na paisagem. Então, o que eu trabalhei aqui na composição? As linhas horizontais, para começar, colocando o horizonte no terço inferior. Eu coloquei esse primeiro plano aqui, essas folhagens no alto, para cobrir um pouco do nebuloso do céu, que estava muito branco, muito pálido. E no fundo eu consegui distribuir essas montanhas como volumes mais pesados para a direita, no terço direito, que inclui o Pão de Açúcar. Então isso deu um equilíbrio também na composição da imagem. Eu já imprimi essa imagem em cor e também em preto e branco, porque ela é tão pálida que eu gosto dela também em preto e branco. Porque paisagens em preto e branco também funcionam muito bem. Vamos aqui para o último exemplo em relação à composição, para vocês verem como é que é importante essa abstração. Por alguns segundos, parar de enxergar a cena, aquilo que a gente está vendo, o Pão de Açúcar, o Corcovado, a floresta, a cachoeira, o conteúdo daquilo, e passar a ver formas. Aqui eu estou vendo o Pão de Açúcar, funciona para mim como um triângulo, o Corcovado lá no fundo também um triângulo menorzinho, e essas folhas que estão no primeiro plano, entrando aqui no primeiro plano, direcionando o meu olhar em diagonal e indicando esse ponto, que é o ponto focal, que está chamando mais atenção, que seria esse triângulo mais pesado, que é a forma do Pão de Açúcar lá no fundo. Isso está aqui nessa regra do terço novamente, o terço esquerdo superior. Enfim, essa dica, gente, de composição, ela é muito questionada em alguns meios por ser muito clássica e às vezes fazer com que as fotos fiquem um pouco repetitivas nessa coisa da composição. Mas eu acho que para quem está começando é um bom caminho você dominar essa forma de compor e depois, mais adiante, você começar a brincar com isso, a quebrar essa regra, a tirar do centro, chegar mais perto das bordas do enquadramento, trabalhar o ângulo de uma forma, inclinar a câmera. Quer dizer, você vai poder inventar de baixo para cima, de cima para baixo. O importante é sair do óbvio, porque o óbvio todo mundo faz, tá bom? Então é isso, por hoje eu vou ficar por aqui e vou esperar ver alguns comentários, né, sobre essa dica que eu passei para vocês. Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui para mim, eu vou respondendo na medida do possível. E quero ver fotos também. Obrigada, hein? Tchau! Eu queria pedir para vocês deixarem sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver aqui no canal. E pedir para vocês acessarem meu site moniquecabral.com.br, que é onde eu vou estar sempre dando dicas de fotografia.